Nesta videoaula eu vou explicar a nossa tabela de integrais de um modo mais completo, pelo menos mais específico do que eu expliquei na videoaula anterior, né? É uma tabela fantástica, excelente. Por quê? Porque quem fez fui eu e não há nada igual, pode ter certeza. Por quê? Porque ela foi feita para você. Eu a fiz com muito carinho, pensando nas minhas dificuldades, acreditando que as minhas dificuldades também são as suas, de modo que isto aqui foi feito sob medida para que você entenda e consiga resolver os problemas de cálculo. Então, como eu já havia dito na aula anterior, este primeiro pedaço aqui da nossa tabela envolve lá umas 29, 30 integrais mais corriqueiras. E de tanto usá-las, você vai incorporar a sua vidinha. Você não irá decorá-las. Elas serão naturalmente incorporadas à sua vidinha. E faça isto, por quê? Porque você não só precisará delas aqui para resolver os problemas, como também nos próximos semestres, óbvio, né? Porque senão não teria sentido esse estudo. Nesse segundo pedaço, como eu já havia dito, nós temos aqui as técnicas de integração. Substituição trigonométrica, integração por partes, a primeira que nós estudamos, que será a troca de variáveis, e aqui a última a ser estudada, que será frações parciais. E neste outro pedaço final aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, as 4 fórmulas de aplicação que nós estudaremos, que é a área entre curvas, comprimento de arco, volume de sólido de revolução e superfície lateral de sólido de revolução. Então aqui estão as fórmulas a serem utilizadas para que você calcule estas aplicações, certo? Então não esqueça, o primeiro pedaço mais usado, ali nós temos as técnicas de integração e o pedaço final, as aplicações. Esta primeira página, pelo menos ela, deverá sempre estar com você quando você estiver estudando ou resolvendo problemas, né? Nas demais páginas, nós temos as fórmulas dependendo do tipo de função que você tem no integrando. Então, vamos lá. Aqui nós temos a segunda página, né? Na segunda página, esse pedaço aqui trata das funções envolvendo raiz, onde A é uma constante e o U é uma função. Então, aqui eu tenho constante ao quadrado mais função ao quadrado. Todas elas, envolvendo raiz, estão neste pedaço da segunda página. Este outro pedaço aqui envolve também raiz, só que aqui é diferente. Note que lá é constante mais função, aqui é constante menos função. E não esqueça, onde tem U é função de x, onde tem A é constante, né? E perceba que há uma diferença aqui. Aqui é constante mais e aqui é constante menos, né? Neste caso aqui, eu tenho função menos constante. Na terceira página, neste pedaço. Neste pedaço de baixo, eu já tenho as funções trigonométricas, ou seja, todas as funções trigonométricas aparecem neste pedaço. Eu a organizei assim para facilitar o seu entendimento e você encontrar facilmente na tabela, né? Na quarta página e final, nós temos as funções trigonométricas inversas. Neste pedaço, nós temos as funções exponenciais e as funções logarítmicas. Então, muito fácil de você localizar aquilo que você precisa, dependendo da função que você tem no integrando. E nesta parte final, as funções hiperbólicas, nós utilizaremos pouco disto, mas em séries futuras você usará muito. Então guarde esta tabela, como falei, foi feita com muito carinho, em cima das dificuldades que eu imagino que todos vocês tenham. Por quê? Porque eram as minhas dificuldades. E caso você se interesse por mais fórmulas matemáticas, existe um livro chamado Manual de Fórmulas e Tabelas Matemáticas, da coleção Shaw, né? Inclusive tem uma passagem interessante, o autor é o Spiegel. Na década de 80, 90, um professor que foi meu professor e é meu colega de trabalho, foi colega na universidade por muitos anos e é colega de trabalho no SAAD há 36 anos, José Maria Lemes da Silva, ele fez uma correção a este livro chamado Manual de Tabelas e Fórmulas Matemáticas, do Spiegel, e enviou para o americano. E era tão pertinente às colocações que ele tinha feito que o nome dele, o livro foi alterado, muita coisa foi acrescentada, conforme o professor José Maria sugeriu, e há uma edição em que aparece o nome do professor José Maria Lemes da Silva como coautor, né, por conta das sugestões feitas. E
Por conta da nossa amizade, ele me deu um dos exemplares primeiros autografado. Algo de que muito eu me orgulho, porque ele foi meu professor de fundamentos, de cálculo, fizemos mestrado juntos, fizemos especialização juntos e trabalhamos juntos há 37 anos mais ou menos.